E se eu te dissesse que aquele sonho impossível que arde dentro de você, aquele que insiste em voltar nas madrugadas silenciosas, não foi colocado aí por acaso? Deus não planta sonhos em corações vazios. Ele sopra propósitos. Ele semeia destinos. Ele grava missões em almas prontas para despertar. E se você ainda sente esse chamado, é porque ainda há caminho, ainda há guerra, ainda há vitória esperando por você. Mas antes de te mostrar como caminhar nessa jornada, eu preciso te contar uma história. A história de um homem que quase desistiu. Havia um jovem, inteligente, sensível, mas por dentro, vazio. Sentia que a vida era um eco sem resposta. Tinha ideias, vontades, até fé. Mas nada se enraizava. Ele orava, mas não escutava. Buscava, mas não encontrava. E então pensou: talvez eu não tenha sido feito para grandes coisas. Talvez sonhar seja vaidade. Foi quando conheceu um velho alfaiate, desses homens de fala simples e olhos cheios de céu. Por que você não sonha mais, menino? Lhe perguntou o alfaiate, enquanto costurava silêncio em suas mãos. Porque acho que Deus não fala comigo, respondeu o jovem cansado. E se eu te dissesse que aquele sonho impossível que arde dentro de você, aquele que insiste em voltar nas madrugadas silenciosas, não foi colocado aí por acaso? Deus não planta sonhos em corações vazios. Ele sopra propósitos, ele semeia destinos, ele grava missões em almas prontas para despertar. E se você ainda sente esse chamado, é porque ainda há caminho, ainda há guerra, ainda há vitória, esperando por você. Mas antes de te mostrar como caminhar nessa jornada, eu preciso te contar uma história. A história de um homem que quase desistiu. O velho sorriu. Ah, Deus não fala com corações cheios de medo, mas Ele também não desperdiça sementes em terras vazias. Se você sente o vazio, é porque Ele está cavando espaço. Essa frase bateu forte como um trovão silencioso. Se você sente o vazio, é porque Ele está cavando espaço. A partir daquele dia, o jovem começou a observar o vazio com outros olhos. Não como ausência, mas como preparação. Todo sonho verdadeiro é uma semente divina. E sementes não nascem em terrenos rasos. Deus planta em profundidade, planta onde os olhos não veem, onde o ego não toca, onde só a fé alcança. Por isso, os sonhos mais nobres nascem em crises, em noites de angústia, em silêncios ensurdecedores. Talvez você esteja nesse lugar agora, mas ouça, você não está quebrado. Você está sendo arado. É nesse terreno remexido que a semente vai germinar. Mas há um detalhe essencial. A semente só floresce quando você acredita que ela tem vida. Carol Dweck, psicóloga de Stanford, chama isso de mentalidade de crescimento. É a crença de que habilidades, talentos e destinos podem ser desenvolvidos com esforço, fé e propósito. Napoleon Hill, por sua vez, já dizia: tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Ou seja, você precisa acreditar no sonho antes mesmo de vê-lo. Porque o invisível é o ensaio do inevitável. O jovem da nossa história, depois daquela conversa com o alfaiate, passou a caminhar diferente. Não porque já sabia o caminho, mas porque começou a confiar em quem traçava os mapas. Ele trocou pressa por presença.
ansiedade por ação, auto-julgamento por autossugestão. Começou a repetir frases como: eu sigo mesmo com medo. Deus me chamou para algo maior. Eu sou o terreno fértil. E quanto mais falava, mais acreditava. E quanto mais acreditava, mais os sinais apareciam. Não existe revelação sem movimento. O céu só mostra a próxima estrela para quem dá o primeiro passo no escuro. Foi isso que o jovem da nossa história aprendeu. Ele esperava clareza, mas Deus esperava coragem. A verdade é que a maioria das pessoas quer ver antes de crer, mas os que realmente mudam o mundo são os que creem antes de ver, porque o sonho que Deus planta não é para ser admirado, é para ser cultivado. E cultivar dá trabalho, exige disciplina, exige fé, exige renúncia. Você está disposto? Todo grande chamado passa por um vale. Moisés fugiu para o deserto. José foi vendido pelos próprios irmãos. Davi foi desprezado na própria casa. Jesus foi crucificado pela multidão que antes o aplaudia. Esses homens não fracassaram. Eles foram preparados. O deserto não é o fim, é o filtro. Se você está sofrendo agora, pergunte-se: o que Deus quer me ensinar nesse silêncio? Porque Ele ensina mais na dor do que nos aplausos. A dor tem o poder de cortar tudo o que é supérfluo e revelar o que é essencial. Foi nesse momento que o jovem da nossa história deixou de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começou a perguntar: para que isso está acontecendo em mim? Ele deixou de buscar culpados e começou a buscar sentido. Deixou de mendigar oportunidades e começou a construir competências. Ele entendeu que Deus não entrega promessas para quem ainda está preso em desculpas. Ele entrega quando você assume a identidade de quem já é dono da terra. Você pode estar ferido, mas feridas não te invalidam, feridas te iniciam. Sonhar é fácil, agir é raro. Por isso poucos vivem o que sentem. Napoleon Hill escreveu: a fé é a única agência conhecida do espírito que pode transmutar energia cósmica em realização física. Ou seja, fé sem ação é fantasia, mas fé com ação é força criadora. Se você sente que tem algo grande dentro de si, se ousa acreditar que esse sonho é de Deus, comece hoje, comece pequeno, mas comece, porque sonhos não brotam do nada, eles brotam do agora. Depois de meses cultivando a fé, o jovem da nossa história reencontra o velho alfaiate. Mas dessa vez, ele chega com perguntas novas. Por que ainda tenho medo se já comecei a andar? Por que ainda duvido se já vi os sinais? E o velho, com aquele olhar que parece atravessar almas, responde: porque o medo não desaparece, ele só aprende a andar com você. O mentor não oferece respostas fáceis. Ele oferece perspectivas. Ele te lembra do que você já sabe, mas esqueceu. Assim, são os enviados de Deus. Eles não te dão atalhos, te dão espelhos. O jovem, agora mais maduro, começa a escrever uma frase por dia. Frases de fé, frases de autossugestão, frases que moldam o inconsciente. Exemplos: nada me faltará. Eu sou resposta. Eu fui escolhido. O que é meu está vindo. Eu mereço crescer. Essa prática mudou tudo, porque quando você muda a palavra, você muda o mundo interior. E quando muda o mundo interior, o exterior se curva. O vazio deu lugar à visão. A dor deu lugar à direção.
E o jovem já não era mais jovem, era alguém desperto. Ele entendeu finalmente que Deus não planta sonhos em corações vazios. Ele esculpe o coração com o vazio, para que o sonho caiba inteiro. Essa verdade virou sua missão, e sua missão virou serviço, e seu serviço virou transformação. Chega um ponto na jornada em que o sonho já não é mais só seu. Ele começa a se derramar nos outros, inspira, desperta, chama. Foi isso que aconteceu com aquele jovem. Antes, ele queria respostas. Agora ele é quem faz as perguntas. Antes ele pedia direção. Agora ele guia. Porque o propósito verdadeiro não é algo que se conquista. É algo que se oferece. Você não recebe um sonho para se satisfazer. Você recebe para servir. E servir é quando o seu dom encontra a dor do mundo e se torna cura. Talvez você pense, mas eu ainda tenho dúvidas, ainda tenho falhas, ainda me sinto pequeno. Perfeito. Deus nunca escolheu os prontos, Ele escolheu os disponíveis. Abraão era velho, Jeremias, tímido, Esther, improvável, Pedro, impulsivo, Paulo, perseguidor. Mas todos tinham algo em comum: disposição para obedecer, coragem para continuar. E esse é o ponto. Você não precisa ser extraordinário, precisa ser fiel. Fiel ao chamado, fiel ao processo, fiel ao invisível. Essa verdade liberta. O sonho é seu, mas a realização é de Deus. Você planta, mas Ele dá o crescimento. Você age, mas Ele abre as portas. Você crê, mas Ele move os céus. Por isso, pare de se cobrar perfeição e comece a cultivar presença. A graça não exige que você acerte tudo. Ela exige apenas que você não desista, porque o tempo de Deus não atrasa. Ele amadurece. Pense em nomes que transformaram o mundo: Martin Luther King, Madre Teresa, Nelson Mandela, Chico Xavier, Viktor Frankl. Todos eles tiveram algo em comum: uma dor profunda, uma visão maior e um coração disponível. Eles disseram sim ao chamado, mesmo sem garantias, mesmo sendo rejeitados, mesmo quando tudo dizia não. Mas porque disseram sim, o mundo mudou. E agora eu te pergunto, o que poderia acontecer se você dissesse sim hoje? Pare de esperar validação, pare de esperar o momento perfeito, pare de esperar a permissão dos outros. Você já tem tudo o que precisa, porque o que Deus planta, Ele sustenta, e o que Ele sustenta, ninguém derruba. Não é sobre ser visto, é sobre ser fiel. Não é sobre ser aplaudido, é sobre ser útil. Você não está aqui por acidente, você está aqui por design. E sonhos, quando vêm de Deus, são sementes eternas. Mesmo se forem enterradas, um dia florescem. Agora feche os olhos, respire fundo e repita comigo em voz firme: eu creio no que carrego, eu honro o sonho que Deus plantou em mim. Eu não desisto no silêncio, eu sigo mesmo com medo. Eu sou resposta, eu sou terra fértil, eu sou canal. Essa oração é mais que palavras. É um lembrete, é um comando, é uma ativação. Porque quem ora com intenção, age com coragem. Não existe verdadeiro crescimento sem espiritualidade. Não existe verdadeiro sucesso sem raiz. E não existe propósito sem comunhão. É por isso que tantos sobem e desmoronam, porque constroem sobre a areia da pressa, do ego,
da comparação, mas os que permanecem são aqueles que entenderam. Tudo o que é visível nasce do invisível. Você não sustenta um sonho com força humana. Você sustenta com alinhamento divino. Quando sua mente, sua fé e sua ação estão unidas, nada pode te parar. Imagine um triângulo de força. No primeiro vértice está a fé, a certeza no invisível, a voz que te lembra quem você é, mesmo quando tudo parece perdido. No segundo, o foco, a disciplina de quem não se distrai com barulho, de quem sabe que excelência é um ato espiritual. E no terceiro, a fortaleza, a resistência interna de quem já decidiu que não vai voltar atrás. Esses três pilares sustentam o impossível. São eles que te blindam no dia mau e te erguem quando tudo dentro de você quer parar. Há fases em que parece que tudo está travado. Você ora e o céu parece mudo. Você tenta e nada acontece. Mas ouça, Deus trabalha em silêncio. O grão de trigo, antes de florescer, passa um tempo escondido, no escuro, na terra, no invisível. E esse tempo é sagrado. É ali que as raízes se aprofundam. É ali que a identidade é forjada. Se você está nesse tempo, honre-o, porque quanto mais profunda a raiz, mais alta será a árvore. Pare de olhar para o jardim do vizinho. Pare de medir sua jornada pela régua dos outros. Cada alma tem um tempo. Cada chamado tem um ritmo. Cada sonho tem um caminho. A comparação é a morte silenciosa do propósito. Enquanto você se distrai com a grama alheia, se esquece de regar a sua. Você não precisa ser o melhor, precisa ser fiel ao seu. O céu não recompensa performance, recompensa verdade. Por fim, o jovem da nossa história compreendeu. O sonho que Deus colocou nele não era um prêmio, era um convite à intimidade, à rendição, ao serviço. E essa é a maior chave de todas. Deus não dá sonhos para te fazer famoso, Ele dá para te fazer fiel. Famosos vêm e vão, mas os fiéis permanecem, geram frutos, multiplicam vidas, tocam eternidade. Pegue papel e caneta, hoje mesmo, e escreva: meu chamado é. Deixe fluir, não precisa ser bonito, precisa ser verdadeiro. Escreva também, para cumprir esse chamado, hoje e descreva a menor ação possível que você pode fazer agora. Pode ser mandar uma mensagem, começar aquele curso, fazer uma oração, desistir de uma distração, porque o céu se move quando você se move. Agora escute com atenção, porque essa talvez seja a verdade que você estava esperando há anos. Você é o solo onde Deus quer plantar o impossível. Você é o vaso de barro que carrega um tesouro eterno. É o canal pelo qual promessas se tornam realidade. É a ponte entre o que ainda não existe e o que o mundo precisa ver. E se hoje o que você sente é um vazio, saiba, esse vazio não é ausência. É espaço sagrado, espaço para algo maior, espaço para o que está e por vir. Espaço para o céu tocar a terra. Através de você. Você foi escolhido. Não porque era o mais forte, mas porque foi o mais disposto, mais sensível, mais quebrantado. E agora chegou sua hora de florescer. Fale com fé. Eu sou o campo onde Deus planta sonhos.
Eu carrego promessas vivas. Mesmo no silêncio, Ele está agindo. Eu sigo mesmo com medo. Eu sou resposta. Eu fui chamado e não volto atrás. Essas palavras são mais do que frases bonitas. Elas são ferramentas espirituais, memórias ativadas, verdades que transformam a alma. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, se você sentiu que não está mais sozinho, se alguma parte sua despertou, comente aqui embaixo: eu sou terra fértil, para selar seu compromisso com o chamado. E se você acredita que essa mensagem pode despertar outras pessoas, deixe seu like agora. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais almas sedentas por sentido. E se inscreva no canal. Aqui você não encontra vídeos, você encontra direção. Nunca duvide da semente que habita em você. Nunca subestime o poder de um coração disposto, porque Deus não escolhe os mais prontos. Ele prepara os que dizem sim. E se você está aqui, não é por acaso, é porque algo grande está prestes a nascer. E lembre-se, Deus não planta sonhos em corações vazios. Ele planta onde há espaço para o infinito florescer.